Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 37, a partir do versículo 2. Gênesis, capítulo 37, no versículo 2 em diante. Acompanhe comigo. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Feche seus olhos. Você pode deixar a sua Bíblia aí no seu lugar. Vamos falar com o Senhor. Fale com Deus. Peça para Ele falar com você nessa noite. Senhor, nós te bendizemos, Pai. Te agradecemos por esta noite estarmos juntos aqui, recebendo da Tua palavra. Meu Deus, fala comigo, fala com cada um dos meus irmãos. Fala, meu Deus, com aqueles que nos acompanham de casa, de forma online. Fala a cada um de forma especial, Pai. Meu Deus, essa é a Tua palavra e ela é poderosa para transformar vidas. Usa, meu Deus, a minha boca, a minha vida como um instrumento Teu no Teu altar, para falar daquilo que o Teu Espírito deseja falar a cada coração, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que seja uma palavra transformadora para cada vida nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos. Diga amém. Antes de você se assentar, fala para quem está do seu lado aí, que bom que você está aqui comigo hoje. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. A palavra fala a respeito da história de um homem chamado Jacó, mas está contando aqui algo a respeito de um dos filhos de Jacó, de José. E à época era o filho mais novo, o filho mais moço. E a palavra diz que, por ele ser o filho da velhice, ele era o filho que era o preferido. Era o filho preferido, porque era o filho que estava trazendo alegria para ele na velhice. E a gente sabe que os filhos trazem alegria para nós. Os filhos são a herança que o Senhor nos dá. E cada filho traz uma alegria diferente. Cada filho traz uma alegria diferente. Mas aquele filho, ele tinha algo especial para o pai dele. O pai dele tinha ele como o preferido. E isso causava aos irmãos dele
um certo ódio, uma certa inveja. Porque na verdade os filhos mais velhos, eles vão vendo como os filhos mais novos vão tendo atenção, e eles não se lembram, é claro, de como eles tiveram o mesmo tipo de atenção, os mesmos cuidados que aquele filho tem. Cada filho é preferido naquele momento. Cada filho que cada pai e cada mãe tem é o seu filho preferido. Mas naquele momento, o filho preferido de Jacó era José. Mas José, a palavra diz aqui, o que nós lemos, que ele ajudava alguns dos seus irmãos ali, filhos das mulheres dos seus pais, mas ele era um moço mimado, tinha 17 anos. 17 anos. Quem lembra aqui quando tinha 17 anos? Todo mundo lembra. Se não lembra é porque, faz tempo. O meu aconteceu esses dias, que eu tinha 17. Faz pouco tempo. Olha lá. Mas ele era mimado. E mimado, ele era birrento. E ele, além de ser mimado, ele era dedo duro. Fala para quem está do seu lado, ele era dedo duro, que feio. Ele levava as más notícias dos irmãos para o seu pai. Que coisa feia. Mas ele estava num processo de aprendizado. Ele estava começando a vida dele. E a gente, na nossa juventude, na nossa mocidade, a gente comete erros. A gente erra. Mas a gente precisa aprender a mudar o nosso comportamento. E a palavra de Deus diz que nós temos o nosso tempo de criança, mas nós temos o nosso tempo de amadurecimento. Para José, o tempo do amadurecimento dele não foi fácil. Foi um tempo difícil. Ele passou por diversas lutas, diversas provações, diversos desafios. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. O pai recebeu a notícia que ele havia sido morto. E ele ficou sozinho, andando pela vida. Mas uma coisa ele tinha no seu caráter que havia sido construído pelo seu pai, pelo seu avô, que ele era fiel a Deus. Apesar de todos os erros que ele cometia, ele tinha o temor do Senhor. Ele sabia que ele deveria ser um bom mordomo da casa de Deus. Ele sabia que ele deveria ser um bom mordomo de tudo aquilo que fosse colocado nas mãos dele. De tudo aquilo que era confiado às mãos dele. E ele procurava fazer o melhor que ele podia fazer. Sempre buscando a Deus. Sempre buscando do alto sabedoria. Sempre pedindo a Deus para que ele fosse usado por Deus, de alguma forma. E Deus deu a ele esses 2 sonhos. 2 sonhos que foram, abalaram a estrutura da família. Porque ele falou que, num dos sonhos, que o feixe dele, que eles estavam amarrando no campo, o feixe dele se colocava de pé. E os feixes dos irmãos que estavam trabalhando no campo se dobravam diante do feixe dele. Isso causou um certo ódio dos irmãos, porque os irmãos falaram: de forma alguma, você está achando que a gente vai se dobrar diante de você? Que nós vamos te servir em algum momento? Claro que não. É claro que, imagina o irmão mais novo, falando para todos os outros irmãos, mais velhos, mais experientes, mais vividos, contando um sonho que ele teve. É claro que não daria um bom resultado, não daria boas coisas, porque normalmente se espera que os mais velhos, eles tenham sucesso antes, se espera que os mais velhos cresçam antes, vivam melhor na vida antes, e é uma naturalidade que isso aconteça. Mas José, ele revela esse sonho,
E logo na sequência ele tem um outro sonho. Ele diz que ele viu o sol e a lua e 11 estrelas se dobrando diante dele. E o pai fala: o que você está pensando, menino? Que coisa é essa? Eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos nos prostrar de cabeça no chão diante de você? Mas no fim dessa leitura diz que os irmãos a cada dia tinham mais inveja e mais ódio dele. Mas o pai meditava nessas coisas. O pai guardou no coração e ficou pensativo. Quem era o mais experiente daquela família? O pai. E o pai ouviu aquilo e guardou no coração. A trajetória de José não foi fácil. Muitos desafios pelo caminho, foi machucado pelos irmãos, foi levado como escravo, foi tratado durante a viagem, recebeu o bálsamo sobre a vida dele, para que ele fosse tratado, as feridas fossem curadas. Mas uma coisa fica muito clara aqui: os irmãos, eles odiaram ele, por causa dos sonhos que ele tinha, e por causa das palavras que ele proferia. Quantos sonhos você tem? Pergunta para quem está do seu lado: quantos sonhos você tem? E a gente não está falando apenas de sonhos que você tem dormindo, imagens que vêm à mente, coisas que vêm ao coração, mas sonhos de alcançar algo maior do que você tem hoje, sonho de ser maior do que você é hoje, sonhos de talvez dar uma vida melhor para a sua família. Qual é o sonho que você tem? E às vezes, pode ser que o seu sonho seja desprezado por outros. Outras pessoas podem ouvir o seu sonho e falar assim: que besteira é essa? Que bobeira é essa? Um dia, numa palestra que eu estava dando de negócios, eu perguntei a respeito de sonhos. E tinha uma pessoa que ela tinha o sonho de ter um carro importado. Tudo bem. Uma outra pessoa falou que tinha o sonho de ter uma casa própria. Legal, ótimo. E ali naquele grupo, você imagina que inúmeros sonhos foram sendo revelados. Mas uma mulher disse que o sonho dela era comprar uma bicicleta. E alguns riram, porque parecia tão bobo aquele sonho, parecia ser algo tão banal, comprar uma bicicleta. Ela falou assim: pastor, a vida inteira eu ganhei salário mínimo, e o salário mínimo ajuda só a sustentar minha casa, não sobra nada, dá certinho o dinheiro no mês, eu não consigo fazer sobrar nada para eu poder realizar meu sonho. E aquela mulher, ela já tinha 40 e poucos anos de idade, uma vida inteira trabalhando desde os 14 anos, e o sonho dela era comprar uma bicicleta. Olha só, não importa o seu sonho, não importa o tamanho do seu sonho, o que importa, o que esse sonho vale para você. Qual é o valor do seu sonho? Qual é o tamanho do seu sonho? Seu sonho pode ser do tamanho que for, mas para você ele é o mais importante. Para você é a coisa mais importante. Na vida de José, ajudou ele a compreender que algo aconteceria na vida dele. Ele guardou aquele sonho na memória, no coração dele, porque ele sabia que algo iria acontecer. E ele sabia que quem tinha dado aquele sonho a ele era Deus. Há sonhos que nós criamos da nossa carne, que nós criamos dos nossos pensamentos, da nossa mente, das nossas vontades. E não tem nada de errado com isso. Mas há sonhos que são vindos da parte de Deus. Há sonhos que o próprio Deus coloca no nosso coração. Esses sonhos são diferentes. Você se lembra de algum sonho que Deus
colocou no seu coração? Você é capaz de se lembrar de um sonho que surgiu do nada na sua mente? E você falou, por que eu estou sonhando esse tipo de coisa? Por que eu estou pensando nesse tipo de coisa, se isso nem faz parte da minha vida? Se isso eu nem pensava na minha vida em momento algum? E eu vou te falar, pode ser que Deus esteja colocando esse sonho no seu coração. Nós precisamos compreender que esses sonhos que parece que vêm do nada, muitas vezes é o próprio Deus que coloca no nosso coração. Ele planta essa semente na nossa vida, para que a gente possa ter um objetivo diferente, para que a gente possa ter um objetivo maior, para que a gente possa ter a nossa vida conduzida pelo próprio Deus. Mas eu quero te dar um alerta. Independente do sonho, se foi você que criou esse sonho, se foi Deus que plantou esse sonho no seu coração, tome muito cuidado com quem você compartilha. Tome cuidado. Tem pessoas que prazer delas é destruir sonhos. Tem pessoas que elas não ficam felizes com o seu sonho. Elas vão falar assim, quem é o Lucas para ter esse sonho? Que absurdo. Quem ele pensa que é para sonhar desse tamanho? Quem é a Milena para sonhar alto? Quem ela pensa que é para ter esse sonho? As pessoas vão olhar para você e vão desdenhar do seu sonho, independente do tamanho, independente de onde você queira chegar, independente daquilo que você queira vivenciar na sua fé, no seu caminho com Deus, independente disso, há pessoas que elas vão querer diminuir quem você é, elas vão querer diminuir os seus resultados no futuro. Quem essa pessoa pensa que é para querer almejar uma carreira dessa, para querer almejar um resultado desse? O Senhor pode fazer todas as coisas. Quem você pensa que é? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem você pensa que é para sonhar isso? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Se você pensa que você pode, você está certo. Se você pensa que você não pode, você também está certo. Tudo depende de como você pensa. Tudo depende de como você se permite ser edificado no seu coração pelo Espírito Santo. Tudo depende de como você se encontra, como você se vê hoje, como participante dos planos de Deus. Se você acredita que Jesus, Ele é Rei sobre a sua vida, você pode todas as coisas. Não tem nada que possa te impedir. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade que você esteja passando, não importa o tamanho do desafio que venha pela frente, não importa, o Senhor pode fazer além daquilo que você pensa, o Senhor pode fazer além daquilo que você sonha. Lá em Gênesis 40, no capítulo 40, você não precisa abrir, mas fala a respeito de duas pessoas ali, no momento em que José estava preso na prisão, depois que ele havia trabalhado duro, depois que ele havia feito muito bem o seu trabalho. Um copeiro e um padeiro. E esses homens tiveram sonhos. Tiveram sonhos. E o primeiro conta a José o sonho dele. E o Senhor dá a José a interpretação daquele sonho. E ele fala para o copeiro, em 3 dias, Faraó vai te chamar, o Senhor vai te chamar, e você vai ser honrado, você vai servir o rei novamente.
Então o padeiro conta o sonho também, ele se sente confiante, ele conta o sonho para José, e José fala: em 3 dias, você também vai ser chamado, mas você vai ser morto. Eram sonhos parecidos, mas interpretações diferentes. E em 3 dias o rei deu uma festa, chamou os dois, honrou o copeiro e enforcou o padeiro. José havia falado para o copeiro: quando você estiver lá, se lembra de mim. Mas a palavra diz que o copeiro se esqueceu de José. José ficou lá na prisão esquecido. Todas as coisas têm o seu tempo. Todos os teus sonhos têm um processo para eles serem realizados. Você pode sonhar o que você quiser, mas para você alcançar o seu sonho, existirá um processo. Às vezes, o processo, ele é tranquilo. Depende de você se permitir passar pelo processo. Às vezes, o processo é complicado, é difícil, é doloroso, pode ter choro, lutas, mas se você se permitir passar pelo processo, se você suportar o processo, certamente você vai ter sucesso. Nada vai impedir você de alcançar a vitória. Nada vai te impedir de você realizar o seu sonho. Mas você precisa suportar todo o processo. O Senhor tem um processo para cada um de nós. O Senhor tem desafios para cada um de nós. O desafio que eu vivo não é o desafio que o outro vive. O desafio que uma esposa vive não é o desafio que o marido vive. São processos diferentes. Mesmo que eles estejam querendo alcançar o mesmo objetivo, cada um passa por um processo. E o processo, ele serve para nos amadurecer, para que nós possamos estar preparados, para no momento em que o sonho for se realizar, a gente não se perder, para que no momento em que aquele sonho vier na nossa vida, a conquista vier sobre nós, a gente não tropece, a gente não nade e morra na praia. O processo, ele serve para você ficar pronto, para você estar preparado para receber o que Deus tem reservado para você. O processo te prepara para você estar capacitado para segurar a bênção na sua mão. O processo faz parte. O processo faz parte. Fala para quem está do seu lado: o processo faz parte. Mas a palavra diz que José, ele se tornou governador de todo o Egito. E a família dele, num momento de dificuldade, teve que ir até ele pedir ajuda. E não o reconheceram. Ele tinha 17 anos quando foi declarado morto ao seu pai. E ele já estava mais velho. E ele trouxe toda a família para perto. Toda a família teve que se prostrar diante dele. E então ele chama eles para perto e se revela. Mas José, ele compreendeu que toda a história dele, todas as dificuldades, todas as lutas, ser vendido como escravo, ser preso por causa de uma mentira, passar por esquecimento, todas as dificuldades que ele teve, foram para que naquele dia, a família dele fosse salva. Para que naquele dia, a família dele pudesse ter os recursos. Para que naquele momento, ele fosse usado como instrumento do Senhor, para poder suprir todas as necessidades da família dele. E o pai dele
Jacó, na sua velhice, depois disso tudo, ele chama todos os filhos para perto e começa a proferir bênçãos para cada um dos filhos. E é muito importante que os pais abençoem os seus filhos, orem pelos seus filhos, imponham as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e declarem bênçãos. Porque quando nós declaramos as bênçãos sobre os nossos filhos, certamente eles serão abençoados. Não tem como não ser. Mas nós precisamos abençoar. Abra sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Aqui, Jacó está abençoando todos os seus filhos. Está proferindo palavras de bênção sobre cada um deles. E José recebe do pai as bênçãos que o pai declara sobre ele. No versículo 22, acompanhe comigo. Olha o que Jacó fala sobre José. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, ultrapassam as fronteiras. Os flecheiros lhe dão amargura, as batalhas vêm sobre ele. Atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meu pai. Até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Jacó profere bênçãos grandiosas sobre a vida de José. Jacó lembra aqui que José passou por dificuldades. Vieram os flecheiros contra ele, lançando flechas contra ele. Mas ele permaneceu firme. O seu caráter era imutável. O caráter de José era imutável. O caráter de José foi forjado nas dificuldades. E ele tinha um caráter de servo de Deus. Permaneceu firme. E Jacó declara: pelas mãos do poderoso de Jacó, pelas mãos do Deus da minha vida. Olha só. Sim, pelo pastor, pela pedra de Israel, pela rocha de Israel, pelo Senhor. Em todas as batalhas, em toda a vida de José, José foi vitorioso. Mas ele precisou das bênçãos do pai. E o pai declara que as bênçãos do pai dele, as bênçãos que ele estava proferindo, seriam maiores do que as bênçãos que ele já havia recebido. Em outras palavras, o meu filho, ele vai alcançar muito mais do que eu alcancei. O meu filho, ele vai voar muito mais alto do que eu voei. O meu filho, ele vai conquistar muito mais do que eu conquistei. Você pode proferir essas palavras sobre os seus filhos. Eu já contei esse testemunho aqui, eu vou falar mais uma vez. Meu pai vivia no boteco. Eu tinha meus 11, 12 anos de idade. E às vezes eu ia para onde? Para o boteco. Para ficar do lado do meu pai. E eu ficava sentadinho lá. E ele bebendo. Às vezes à noite, depois do trabalho. Ia direto para o bar. Às vezes no fim de semana. E eu ficava lá do lado dele. E o meu pai, às vezes, já de tanto beber, ele ficava elogiando os filhos para os amigos. Falando dos filhos, eu e meu irmão era menor,
era mais criança, às vezes ficava em casa nesse período. E eu ficava lá, do lado dele, e meu pai punha a mão na minha cabeça assim, e falava assim, esse aqui vai ganhar muito mais do que eu. Um homem bêbado no bar. Ele falava assim, esse aqui, ele vai voar mais alto que eu. Esse aqui vai alcançar muito mais do que eu alcancei. Quando eu morrer, ele que vai pagar minhas dívidas. Ele falava assim. Meu pai não deixou um centavo de conta para pagar. Mas ele proferia essas palavras. Algumas vezes meu irmão estava junto e ele punha a mão nas nossas cabeças. Olha só o que meu pai fazia. Um homem num bar, abençoando os filhos. Em nenhum momento meu pai virou para os filhos e falou, esses não prestam. Esses daí são os porqueira, esses são os burros, não são nada disso e não sei o quê. Em nenhum momento da vida dele. Pelo contrário, meu pai falava, esses aqui vão ser muito mais inteligentes do que eu. Toda a vida o meu pai fez isso. O meu pai e minha mãe se converteram depois de mim. Se tornaram pastores antes de mim. Olha só. Meu pai já está na glória com o Senhor. Minha mãe está viva, muito viva. Mas toda a vida, o meu pai e a minha mãe proferiram bênçãos sobre a minha vida e a vida do meu irmão. Isso faz toda a diferença. Se alguma palavra foi lançada sobre você que não era boa, ela é rejeitada. Ela não tem mais poder a partir dessa noite. Em nome de Jesus. Se os seus pais proferiram alguma palavra sobre a sua vida de negatividade, de maldição, nessa noite será quebrada em nome de Jesus. Mas todas as palavras de bênção que você recebeu, elas vão ser potencializadas nessa noite. Aleluia. Mas tem algo que você precisa fazer. Sempre tem algo que a gente precisa fazer. A nossa parte. Abra comigo o Evangelho de João. Lá no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Olha o que Jesus fala no versículo 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está dizendo que nós precisamos crer nele. Só que Jesus diz que aquele que crê nele, como Filho de Deus, fará as mesmas obras que ele fez, mas ele acrescenta, porque quando nós cremos em Jesus, todo aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, a estes é dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E como filhos, olha só o que Jesus fala: obras ainda maiores, outras coisas ainda maiores farão. Como filhos, Ele nos abençoa para nós fazermos mais. Como filhos, Ele nos abençoa para nós irmos além. E eu fico me pensando, o que a gente pode fazer mais do que Jesus fez? O que nós podemos fazer além do que Jesus fez? Que coisas maiores nós podemos fazer? Mas Ele diz que nós faremos. Então se prepara,
Porque Jesus tem coisas grandes para a sua vida. O Senhor, Ele é um Pai cuidadoso, e Ele sonha alto por você. Ele quer que você voe alto. Você precisa se permitir voar alto. João capítulo 15, pode abrir lá, no versículo 4. E aí fica uma dica muito forte de Jesus para nós. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Versículo 7: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Se nós permanecermos nele, se a palavra dele permanecer no nosso coração, nós poderemos pedir o que nós quisermos. Fala aqui para quem está do seu lado: você vai poder pedir o que você quiser. Você vai poder pedir o que você quiser, e vos será feito. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o seu sonho? Pergunta para essa pessoa: e o que você quer alcançar? O que você deseja para a sua vida? Qual é aquele sonho que você tem, que parece tão distante, tão grande, impossível, difícil demais para ser alcançado, que você já declarou que você não tem força? Qual é o sonho? Qual é o sonho que você quer alcançar? Qual é o seu sonho? Rodolfo, Maiara, qual é o sonho de vocês? Qual é o seu sonho, Marconato? Qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? O que você quer para a sua vida? Mas o Senhor fala que José, ele brilhou muito mais do que todos os seus irmãos. José, ele se destacou no meio de todos os seus irmãos. Você vai se destacar no meio dos seus irmãos. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. O Senhor tem reservado para os seus filhos, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem de todo o coração, algo muito especial. Então creia, e o Senhor fará acontecer na sua vida, em nome de Jesus.